Sobre pré-diabetes. Já vou começar te perguntando, qual que é essa diferença entre a pré-diabetes e a diabetes do tipo 2? Na verdade, o pré-diabetes é só uma, digamos que uma classificação, porque a pessoa ela já vem apresentando alguns tipos de sintomas que são característicos aí do diabetes, e para essa pessoa ter o diabetes ou estar diabética propriamente dita, estaria com mais alguns sintomas ou mais algumas condições que estariam mais graves, ou seja, esse pré-diabetes é uma condição já evidenciando, já mostrando um direcionamento para a doença. Então, por isso que a gente alerta, né, e já começaria já o tratamento, né, mudanças de estilo de vida, alimentação, para que a pessoa possa ter aí consciência e ter melhora no seu dia a dia. Olha, doutora, as pessoas falam muito dos principais sinais, né? Vou falar, olha, se você fizer xixi um tanto de formiguinha, tiver lá no seu vaso, é porque talvez você está com pré-diabetes. Quais que são esses sinais e esses sintomas na prática, né? Que pode indicar esses altos níveis elevados de açúcar no sangue. Na verdade, o pré-diabetes são os inícios dos sintomas. Quando já começa a sair açúcar, né, glicose na urina, começa a ficar doce, significa que a doença já está um pouco mais avançada, ou seja, está com um excesso de açúcar no sangue que é significativo. Por isso que o exame de rastreio para o diabetes não é coletar a urina e verificar se está saindo açúcar na urina. É o exame de sangue, ele que mostra a detecção precoce, ali a gente consegue avaliar. Interessante você falar isso, porque se a pré-diabetes é o início, como se diz, uma bandeira vermelha ali, é possível reverter essa situação? Com certeza. E o pré-diabetes, né, a gente já alerta para as mudanças de estilo de vida, atividade física, alimentação melhorada, para que a gente não dê continuidade a esse processo, né, da doença ir avançando gradativamente. Ótimo. Inclusive, nós recebemos aqui algumas perguntas sobre esse tema. Vou trazer para o senhor. A gente recebeu aqui uma pergunta do Júnior Ricardo, que ele perguntou quando que essa pré-diabetes se torna uma diabetes. Existe um número específico que a glicose tem que estar para, tipo, não, agora eu já saí da pré-diabetes, eu tô com diabetes mesmo. Então, o número, na verdade, seria oficial, seria só aquela oficialização naquela glicose ali, que a gente teria acima de 127, né? 127 na glicemia de jejum, e a glicada acima de 5,7 ou a partir de 5,7 a gente já verificaria aí a questão do pré-diabetes, né? E o que a gente olha é a alimentação como um todo, a gente olha se a pessoa tem obesidade, né? Porque a obesidade por si só gera a resistência a um hormônio, que é a insulina, que é muito comum, assim, a gente tem hoje ouvido falar muito mais, a gente tem explorado muito mais, e a insulina aumentada, ela tende a fazer com que a pessoa tenha mais fome, a pessoa ganhe mais peso e algumas outras características, inclusive aquelas manchas escuras em regiões de dobras, né, que a gente chama de acantose nigrans, e muitas vezes as pessoas confundem achando que é sujeira ou porque a pessoa não está limpando a área adequadamente, mas isso aí advém de um processo, né, que é característico aí da resistência insulínica. Doutor, quem tem um histórico familiar de diabetes tem que realizar com mais frequência esse tipo de exame? Exame de sangue, check-up? Sim, a questão do diabetes, principalmente do diabetes tipo 2, né? Vamos colocar assim, porque são vários, né? São mais de um tipo de diabetes, né? O tipo 1, ele é aquele genético, ligado principalmente a mais na infância, né? O próprio organismo ataca o órgão, o pâncreas, as ilhotas que produzem ali a insulina, e aí a pessoa não consegue produzir esse hormônio e começa a usar a insulina desde cedo, né? É muito comum a gente ver aí crianças que usam, né, o hormônio insulina justamente por causa dessa doença, é o diabetes tipo 1. Ele não está associado diretamente ao peso, à obesidade. Já o diabetes tipo 2 é uma condição que associa-se muito à questão do ganho do peso. Então a pessoa começa a ganhar peso e ela pode ficar diabética, né? E seria o diabetes tipo 2 essa condição. Olha, nós tivemos aqui inclusive outra pergunta que a pessoa não quis se identificar e ela perguntou se
pré-diabetes pode levar ao tireoidismo, né? O hipotireoidismo também. Não, na verdade são condições diferentes, são doenças diferentes, né? A questão do hipotireoidismo, quando ele está descontrolado, a tireoide descontrolada, ela pode causar problemas para o metabolismo, para o funcionamento desse corpo, porque ela é um maestro ele que coordena o funcionamento, né, das nossas células, do nosso organismo no geral, tá? E o diabetes em si não causaria o problema na tireoide. Então, assim, esse diabetes tipo 2 que a gente está falando mais, né, o pré-diabetes, gerando aí o diabetes tipo 2, está muito relacionado ao ganho de peso. Por isso que é tão importante a questão do emagrecimento, porque ele associa-se muito a essa condição. E o peso excessivo, ele também se associa a outras comorbidades, né, em geral aí, pressão alta, colesterol alterado, né? E tudo advém também da alimentação, né? Uma alimentação, às vezes, desregrada, com alimentos processados, com muito sódio, principalmente os industrializados. Então, é importante a gente perceber, Elisa, que, às vezes, um biscoito recheado, ele é doce, mas, para estar muito tempo na prateleira do supermercado, ele contém muito sódio, ele contém muitas substâncias ali que são conservantes. Então, esse excesso de sódio pode gerar aí também alterações, né, na pressão, outras alterações no organismo. Existem alguns alimentos que, apesar de serem doce, eles contêm muitos íons, muito sódio, para justamente conservar e durar mais tempo. Olha, doutor, a Letícia, nos ouvindo, ela deixou a seguinte pergunta. Boa tarde, doutor André. Gostaria de saber. Ultimamente estou sentindo muitas dores de cabeça e estou pré-diabética, mas não tomo nenhum remédio controlado. Só que minha pressão está ficando muito alta, 16/8. O que você me aconselha a fazer? É importante fazer uma avaliação com o médico, né, que já tem aí um passado, um histórico seu, porque quanto mais próximo esse médico, quanto mais tempo aí você tem de contato com ele, ele entende melhor do seu organismo, do seu metabolismo e vai saber exatamente o que pode estar gerando essa dor de cabeça, se é problema de pressão, se é enxaqueca ou se é alguma outra condição. Porque dor de cabeça é um sintoma que é muito comum de várias condições, vários problemas. Às vezes a pessoa não bebe água no dia e não percebe isso, pode ter dor de cabeça. A pessoa ingere determinado tipo de alimento e aí aquele alimento específico pode dar dor de cabeça. Questões como ansiedade, questões do humor, alterações aí da pressão no trabalho mesmo, pode gerar dor de cabeça. A falta de sono, dormir mal, pode gerar dor de cabeça. Então, fazer uma investigação mais ampla, isso aí é importante para poder tratar corretamente. Doutor, inclusive, tem uma outra pergunta aqui. Você estava falando sobre os alimentos na última pergunta. E a pessoa perguntou se mesmo ela sendo pré-diabética, ela pode comer beterraba e cenoura nas saladas. Tem alguma restrição quanto aos vegetais também, né? Então, a questão não é proibir, né? A questão é o excesso. É a ingestão de alimentos que são mais ou menos do mesmo perfil, por exemplo, carboidratos. Uhum. Então, hoje eu vou comer mandioca, batata, macarrão, arroz, e aí coloca outras raízes, né, batata doce, isso acaba sendo aí um pouco calórico e excedendo, né, o açúcar, a quantidade de açúcar, ela é um açúcar complexo, né, não é um açúcar que é de imediato, igual aquele açúcar que a gente ingere, sobe imediatamente a glicose, mas aquilo ali tende a subir a glicemia durante o dia. Então, perceber essa questão, mas não é que é proibido, né? Ah, não vou comer beterraba, não vou comer cenoura. Não, pelo contrário, tem vitaminas. É importante ingerir com sabedoria porções ou pequenas quantidades de vários alimentos para a gente ter esses nutrientes. Pois é. Falando sobre isso, eu já emendo com outra pergunta aqui, de uma pessoa perguntando quais verduras que o pré-diabético ele pode comer muito. Se
Você acha que tem algumas verduras que ele pode comer em grande quantidade e outras que não? Então, tudo é sempre moderado, né? Não é que a gente só vai comer couve, não é que a gente só vai comer alface, mesmo porque isso aí não tem os nutrientes suficientes. A gente precisa fazer uma combinação. Claro que vegetais folhosos, eles são menos calóricos, eles têm menos carboidratos e, no geral, não aumentam a glicemia, né, nesse nível de fazer mal. Então, os vegetais folhosos, eles são mais liberados, as pessoas podem comer, mas tudo com moderação, porque a pessoa também não vai conseguir ficar comendo demais, né? Se ela comer demais, ela pode ficar enjoada, né? Depois não querer mais aquele tipo de alimento. Então, o certo seria mesclar, mas os vegetais folhosos estão liberados. Pois é. Inclusive, nós recebemos uma pergunta aqui de um ouvinte falando sobre a pré-diabetes emocional. Isso existe, doutor? O que acontece? Na verdade, não seria pré-diabetes emocional, é porque o fator emocional, ele pode gerar liberação de alguns hormônios, né, hormônios de ansiedade, ou deficiência de outros hormônios, né, que a pessoa fica mais angustiada. E essa pessoa, ela busca a solução em alimentos que são mais doces, para poder ter uma liberação de hormônios de felicidade aí, como serotonina, né, hormônios como dopamina, que fazem a pessoa ter mais atitude, a pessoa tenha mais felicidade. Então, ela, momentaneamente, ela vai lá, come aquele chocolate, aquele doce, tem aquele momento de prazer, de realização imediata, mas depois vem a culpa, eu comi, eu não devia ter comido. Depois a pessoa vai para o lado racional, pensar, né, aquilo que fez com relação à alimentação. Então, seria focar, né, em alimentos que dão prazer imediato, que dá aquele alívio, aquela sensação de bem-estar. Isso realmente acontece, né? E isso aí pode aumentar a glicose, pode ir levando aí ao caso, né? Levando a pessoa a ficar diabética. E essa pré-diabetes, ela pode ser silenciosa? A pessoa não notar que ela está pré-diabética? Sim, o pré-diabetes, na verdade, ele é silencioso. O diabetes é uma doença silenciosa, né? Quando a pessoa percebe ou quando a doença está mais avançada, ela já vai perceber problemas visuais, ela vai, né, perceber problemas renais, que aí já está acometendo os órgãos internamente. Então, o diabetes, ele é uma doença que ela é sorrateira, ela é calada. A pessoa está com a glicose alta, ela não está percebendo aquilo. Até o momento em que ela começa a agredir determinados órgãos ou começa a causar determinados sintomas, né? A gente pode ter emagrecimento, a gente pode ter fome excessiva, a pessoa ir ao banheiro urinar, né? Várias vezes a pessoa, ela tem muita sede também, ela tem mais sede porque tem necessidade aí de liberar essa glicose na urina, e essa urina sai mais doce, e aí que a gente percebe, né, Elisa, aquela questão das formigas, né, no vaso, aí já é perceptível, porque a doença já está um pouco mais avançada. Olha só, doutor, interessante nós falarmos sobre isso, porque o tema de hoje é a pré-diabetes, a diabetes, só que nós recebemos uma pergunta aqui um tanto quanto curiosa. A ouvinte não quis se identificar, ela disse o seguinte: nunca tive diabetes, mas me disseram que a caneta que eu uso para emagrecer é remédio para isso. Pode ser prejudicial à minha saúde? É interessante a pergunta, né? Mas é justamente, as canetas emagrecedoras, elas inicialmente foram utilizadas e são utilizadas para tratar diabetes, porque realmente elas controlam essa parte da glicemia. Mas foi verificado a questão do peso, da questão do emagrecimento. Então, por isso que elas ficaram tão famosas e tão conhecidas, né? Porque a obesidade hoje é uma doença que mundialmente ela comete várias pessoas. É um mal que está aí e que a gente tem enfrentado. Então, elas foram e são hoje uma opção de primeira linha, de primeira escolha, para tratar não só o diabetes, né, tipo 2 aí, e a questão também aí do emagrecimento. Por isso que a gente faz esse duplo tratamento. E é por isso que eu até coloquei essa questão, que o diabetes tipo 2, ele está muito associado à questão do ganho de peso. Sim. A pessoa regride o peso e a condição do diabetes também tende a regredir. Olha só, interessante nós falarmos sobre isso, porque nós já comentamos, né, no início da entrevista, mas talvez
talvez o senhor possa ser um pouco mais enfático nesse sentido, porque nós recebemos muitas perguntas aí. Eu vou resumir todas em umas. Como a alimentação e essa prática de atividade física pode influenciar na prevenção do diabetes e até do pré-diabetes, né? Sim, é justamente evitando aí esses alimentos doces, né? Esses alimentos que fazem a pessoa, que são mais calóricos, que fazem a pessoa ganhar peso, né? A gente tendo esse controle, a gente vai ter melhora na qualidade de vida e melhora nos controles glicêmicos, né? E a atividade física por si só, né? Fazer esses exercícios, mesmo que seja caminhada ou exercícios mais leves, eles tendem a estimular o organismo e a diminuir a resistência à insulina, esse hormônio insulina. E aí tende a melhorar o perfil. Ou seja, o organismo ele percebe melhor esse hormônio insulina e o organismo precisaria produzir menos dele, né? E é um hormônio, como eu disse, é um hormônio engordativo. Quanto mais tem, ele começa a causar danos e lesões aí nas nossas células. Doutor, e as pessoas mais novas que são diagnosticadas aí com a diabetes, né? Nós não dizemos crianças, mas às vezes nós vemos aí adolescentes de 15 anos, 16 anos. Às vezes a pessoa ali não aparenta ter, mas já toma insulina desde pequeno, cresceu com aquilo, ou então desenvolveu na adolescência. Isso é comum? Então, o importante é diferenciar o diabetes do tipo 1, né? Que é aquele diabetes que a gente já mencionou, que é um diabetes onde o próprio corpo produz anticorpos, né? Que ataca o próprio corpo e aí estaria destruindo o local onde produz o hormônio insulina, que é o hormônio que controla a nossa glicemia, a nossa glicose, um dos hormônios. E a gente tem hoje, realmente, adolescentes obesos, né, crianças acima do peso, e isso pode contribuir, sim, para o diabetes do tipo 2. Olha, recebemos aqui uma outra pergunta de uma ouvinte do centro da cidade. Ela está falando acerca dos açúcares. Ela falou o seguinte: é só o açúcar refinado que pode atacar a diabetes? Como que eu posso evitar? Não, o açúcar refinado é um deles, né, é um agressivo, né, que faz a glicose subir imediatamente, mas a gente tem vários tipos de açúcares, né, inclusive a gente tem açúcares nas frutas. Então, o diabético que consome muita laranja, por exemplo, consome 10 laranjas, vai tomar, vou tomar uma laranjada. Aí faz lá, espreme 10 laranjas, aquilo ali é muito calórico, tem muito açúcar, aquilo ali também faz subir a glicose. É importante a gente estar atento a esse tipo de coisa. Algumas frutas, como o suco de uva é muito calórico, né? Caqui, manga, são frutas que têm mais açúcar. São frutas mais doces. Então, não é porque você está tendo uma dieta natural que significa que está sendo uma boa alimentação. É importante equilibrar, né? A gente fazer esse equilíbrio da alimentação. Então hoje eu vou comer 2 mangas, 3 bananas, mais um caqui, e vou variar e vou também tomar um suco de uva integral, né? Então, é muito açúcar, realmente a glicose pode subir e a pessoa pode ir ganhando peso, né? Todo dia fazendo esse tipo de alimentação. Doutora, é interessante que nós estamos falando aqui, inclusive para você que acabou de ligar o rádio, esse é o doutor André Moreira, nós estamos conversando sobre a pré-diabetes. E olha, falando sobre isso, doutor, nós chegamos à conclusão que a gente não tem que estar só na bandeira vermelha para mudar os nossos hábitos, não, né, doutor? Talvez nós estamos aí passando por uma pré-diabetes, uma diabetes, mas antes disso, talvez a pessoa que está nos ouvindo não tenha ainda nenhum problema aparente, mas tem hábitos muito ruins. Qual o conselho que você deixa aí para essa pessoa também, né? A questão da gente focar, a gente não deve focar em tratar doenças, né? A gente tem que focar em gerar saúde. Então, a questão da alimentação, a gente está gerando saúde, né? A gente está com uma alimentação com nutrientes, ricas em vitaminas, ricas em minerais, que vão estimular nosso sistema autoimune, o funcionamento do organismo como um todo, né? Tomar bastante água, isso é importante. Às vezes não é fácil, né? A gente tem que estar ali com a garrafinha do lado. Tô vendo sua garrafinha do lado aí, uma garrafona até, e é importante para a gente lembrar que a gente precisa, né, ingerir água para poder limpar o organismo, né? Tirar as substâncias tóxicas que vão sair ali na urina. E é interessante que uma prevenção hoje
realmente tem os seus resultados amanhã, né, doutor? Isso, a pessoa ela vai viver mais, vai viver melhor por mais tempo, né, com menos chances de hospitalização, com menos chances de outras doenças. Ótimo. Nós temos aqui também mais algumas perguntas sobre quais adoçantes que provocam diabetes. Quem me mandou essa foi a Lúcia, nos ouvindo lá no centro da cidade. Um abraço, Lúcia. Então, é importante a gente separar os adoçantes, né? Os adoçantes que são naturais e que têm realmente açúcares verdadeiros ali, que causam aumento da glicose, que seria aí açúcar mascavo, açúcar demerara, que é açúcar, né? Rapadura, açúcar cristalizado, né? Um açúcar refinado, propriamente dito. O mel, por si só também, né? Tem açúcar, ele aumenta a glicose. É natural? É natural, mas aumenta a glicose. O diabético tem que evitar, né? E a gente tem os outros adoçantes que foram criados, né, para poder justamente ter o paladar doce, mas eles não aumentam a glicose, eles não aumentam a quantidade de açúcares no sangue, né? Então a gente tem várias opções aí. Tem alguns que são sintéticos, né? São mais conhecidos, aspartame, a sucralose. A gente tem aí o xilitol, a gente tem eritritol e o stevia, que é uma planta sul-americana da qual se extrai essa substância e ela tem esse poder de causar aí a sensação, o paladar doce. Mas há processos naturais, inclusive os indígenas, né, da região, eles conseguem fazer um processo ali para tirar esse amargo, né? Então existe hoje também o stevia, que é mais palatável, né? Não tem aquele residual amargo. Olha, interessante falar sobre isso, porque hoje nós estamos na moda da Coca Zero, né, doutor? Uma pessoa aí com pré-diabetes, uma pessoa com diabetes, ela pode exagerar da Coca mesmo sendo zero açúcar? Então, a Coca, apesar de ser zero açúcar, ela ainda continua com outras substâncias químicas ali. E principalmente aumenta a quantidade de outros íons, outras substâncias para, né, para modificar aquele sabor. Então, pode aumentar aí a quantidade de sódio, né, de outros íons que acabam gerando também danos e problemas para o organismo. O ideal é a gente utilizar bebidas que sejam mais naturais, né, os sucos. Olha, para fechar a nossa entrevista de hoje, com a última pergunta, na verdade, 3 pessoas perguntaram isso depois que a gente já falou. Eu creio que foi porque a gente falou no iniciozinho da nossa entrevista. Quais exames que faz para rastrear a diabetes ou a pré-diabetes, né? Então, aí o médico vai fazer uma avaliação, né, inicial. O ideal seria a gente fazer a glicemia de jejum, seria a gente fazer a hemoglobina glicada, né, para a gente ter aí uma avaliação de como anda esse organismo, né, se tem algum sintoma associado, porque, na verdade, a gente não leva só em consideração o exame laboratorial, não é só fazer o exame de sangue, a gente leva em consideração o perfil da pessoa, se a pessoa está ganhando peso, né, para a gente avaliar essas questões, que já tem aí uma sugestão, né, de início de problema da doença mesmo, e laboratório erra. Então, assim, a gente não pode ficar só na dependência do laboratório, mas especificamente, né, o médico vai fazer aquela avaliação. Se ele achar que tem algum problema, alguma questão, ele pede um teste onde a pessoa faz o exame de sangue inicial para ver a glicemia de jejum e bebe um líquido doce e 2 horas depois ele vai fazer o teste de novo para poder ver como é que vai estar essa glicose, ali os parâmetros, e aí ele vai fazer a classificação. Olha, para fechar o último, viu, doutor? Acabamos de receber aqui uma pergunta da Carla, nos ouvindo lá no centro da cidade. Ela falou assim: eu gostaria de saber, eu estou com um problema sério de diabetes e no decorrer do tempo eu tomo insulina do dia, né? E a pressão também sobe. Isso é normal? Então, é importante avaliar o que tá, né, o que poderia estar acometendo ela, o que estaria acontecendo. É preciso fazer uma investigação mais precisa. Ela precisa ir no médico dela, né, relatar essas questões, porque não é o fato dela usar a insulina que está fazendo a pressão subir. Não é a insulina, o hormônio insulina, que sobe a pressão, né? É preciso a gente ver aí algumas condições associadas à alimentação ou mesmo alguns fatores cardiovasculares que podem estar acometendo ela. Doutor, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada pela participação, por responder tão bem todas as nossas dúvidas. E até, né, daqui 15 dias, na 15 próxima dias. semana.
respondendo mais dúvidas pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elisa, e a todos vocês, aquele grande abraço. Estamos aí, né? Pode mandar as dúvidas também no Instagram, vai ficar salva a live no @drandré.moreira. Isso mesmo. Muito obrigada, doutor.